como ensinar as letras de forma lúdica com muito resultado. Olha só, ensinar de forma lúdica é o que mais a gente ouve as pessoas falando por aí. Só que muitas vezes a gente peca um pouco nessa questão da ludicidade. A gente acha que trazer ludicidade para nossa aula, para nossa sala, a gente acha que essa ludicidade ela tem que ser algo do universo infantil. Então, para a gente chamar a atenção da criança, a gente tem que estar ali inserida naquela questão infantil. Então, não estou criticando quem faz isso, mas estou dizendo que nem sempre isso ajuda, às vezes até atrapalha. Às vezes a gente acha que, eu vou trazer uma coisa lúdica. O que faz? Pinta a cara, põe um chapéu engraçado, um nariz engraçado, enche a sala com muitos balões, com muitas coisas coloridas. Às vezes, esses recursos que a gente fala é ludicidade, e não deixa de ser um pouco o jogo dramático, que eu gosto muito. Mas, às vezes, esse tipo de ludicidade, ele acaba atrapalhando mais, porque às vezes a criança ela foca mais nesses elementos que são lúdicos do que na educadora. Porque no momento que nós vamos ensinar um aluno, o nosso filho ou a nossa criança, nós temos que pensar que esse foco, a criança, a atenção da criança, ela tem que estar em nós. A atenção da criança no educador. Nós temos que ser, de fato, a pessoa que vai levar a ludicidade, mas por meio das atividades que a gente vai propor. E não necessariamente que a gente precise se preocupar com o fantoche que a gente vai levar, com o recurso que a gente vai levar. Eu falo isso porque quando eu comecei a dar aulas, isso há 20 anos, eu era uma professora que as pessoas já me conheciam em todo lugar que eu ia, porque eu carregava mochila, eu carregava sacos enormes, e dentro desses sacos eu tinha tudo. Então, para cada atividade que eu fazia com a criança, eu levava um recurso visual. Eu achava que tinha que ser assim. Funcionava? As crianças amavam? É claro que as crianças amavam. Eu amava também fazer dessa forma. Mas com o tempo, eu fui percebendo que às vezes as crianças elas ficavam muito mais ligadas nesses objetos, nessa ideia que eu tinha de ludicidade, do que no conteúdo em si. Então, às vezes, lá na frente, quando eu precisava fazer uma avaliação sobre coisas que eu já tinha feito tantas vezes, usando muitas vezes desses recursos, o que acontecia é que a criança, ela lembrava mais do recurso que eu levei, da forma ali como eu conduzia aquela atividade, do que do próprio conteúdo. Nós podemos ser lúdicos somente com a nossa pessoa. E quando eu percebi isso, a minha aula, eu mudei completamente os rumos da minha aula. Gente, de levar mochilas, bolas, sacolas e mais sacolas, e malas, né? Porque eu cheguei a levar mala, para vocês terem ideia. Eu levava apenas o que? A minha pessoa. Às vezes uma folhinha assim, para minha colinha, e que eu muitas vezes precisava esconder, porque até aquele papel ali, meio solto no meio das crianças, era motivo para desfocar, às vezes, uma criança que tem um pouco mais de dificuldade de atenção.